Na caldeira de Lisboa, o calor do verão parecia derreter até o tempo. Saí do banho, apenas de cueca, quando a porta da frente rangeu. Passos pesados ecoaram na sala, cruzando o papel protetor colado ao chão. Não era para ninguém estar ali. Meu coração disparou, um tambor preso no peito. Levantei os olhos e lá estava ele, Rafael, 20 anos, aprendiz de pedreiro, braços bronzeados pelo sol, pó de cimento grudado na pele, um sorriso confiante que não pedia permissão. Você parece verdadeiro, disse ele, a voz baixa, sem desviar o olhar. Aquelas palavras abriram uma fenda na minha vida cuidadosamente guardada, como se uma parede que eu construíra por anos tivesse rachado num instante. Eu não sabia que estava prestes a cruzar uma linha que testaria tudo o que eu pensava sobre amor, coragem e o peso de ser quem sou. João, 32 anos, gerente de projetos, vivia preso a uma rotina de e-mails, prazos e reuniões que disfarçavam o vazio que ele evitava nomear. A casa, no bairro de Alfama, estava em reforma havia semanas, o quintal sendo transformado por uma equipe de pedreiros que entrava e saía como um relógio. Naquele dia, a equipe não deveria voltar antes das 3. João contava com isso. Após o banho, atravessou a sala para pegar uma camisa no sofá, a pele ainda úmida, o vapor do chuveiro seguindo-o como uma sombra. O clique da porta o pegou desprevenido. Antes que pudesse se mover, Rafael estava ali, parado no batente, um balde de ferramentas numa mão, óculos de proteção pendurados no cabelo bagunçado. O pânico subiu pela espinha de João. Ele agarrou a camisa e a vestiu rápido, o tecido colando nas costas molhadas. Rafael não se moveu, mas seus olhos percorreram João por um instante, ombros, peito, a cueca preta que agora parecia ridiculamente exposta, antes de se fixarem no rosto dele. A frase de Rafael não foi debochada nem provocadora, foi simples, quase crua, como se ele tivesse dito algo que nem ele mesmo planejava. João tentou responder, mas a voz travou. Ele murmurou algo sobre o horário, que a equipe não deveria estar ali tão cedo. Rafael explicou, sem pressa, que Antônio, o chefe, o mandara buscar mais suportes para os tijolos. Batera na porta, mas talvez não alto o suficiente. A tensão no ar era palpável, como o calor que ondulava no asfalto lá fora. João indicou o caminho para a garagem, onde guardava os materiais da obra, tentando manter a compostura de um homem que não media distâncias pelo espaço entre dois corpos. Na garagem, o cheiro de tinta seca e madeira cortada enchia o ar. Rafael se agachou, contando suportes sob a respiração, e João notou uma pequena tatuagem em seu pulso, um sol minimalista, sem raios. Rafael percebeu o olhar e girou o braço, mostrando o desenho com um toque de orgulho. Era um presente de formatura do primo, disse, um marco do ano em que terminaram o ensino secundário. João perguntou se ele pensava em estudar, mas Rafael deu de ombros, dizendo que gostava de trabalhar com as mãos, de ver algo sólido surgir onde antes não havia nada. Aquelas palavras acertaram João como um eco de si mesmo aos 18 anos, quando passava noites escrevendo códigos, sonhando com ideias frágeis que talvez pagassem as contas. A memória trouxe um calor que não vinha do sol de Lisboa. De volta à sala, Rafael parou diante de uma foto na parede, João numa falésia em Sintra, o vento colando a camisa ao corpo, o céu largo demais para o quadro. Ele observou que João parecia diferente ali, mais livre. João riu, dizendo que era menos planilhas e mais horizonte. Rafael segurou o olhar um segundo a mais, e algo mudou no silêncio entre eles, como uma corrente que você só sente ao pisar na água. A equipe voltou com o barulho de ferramentas e piadas, quebrando o momento. João recuou para a cozinha, fingindo revisar um e-mail, mas o pulsar no peito traía a calma que ele tentava projetar. Cada vez que Rafael passava pelo quintal, carregando tijolos ou rindo com os colegas, João sentia o olhar dele, mesmo sem olhar de volta. O dia seguiu, mas a frase, "Você parece verdadeiro", ficou grudada em sua mente, como um tijolo que não encaixa na parede que ele construíra para se proteger. Ele sabia que algo estava começando, algo que não podia controlar.
E isso o assustava tanto quanto o atraía. O sol de Lisboa queimava o quintal, onde o som de trincos e o cheiro de cimento fresco dominavam o ar. João, sentado à mesa da cozinha com o laptop aberto, fingia revisar orçamentos, mas seus olhos traíam-no, desviando-se para o quintal. Rafael movia-se entre os tijolos, empilhando-os com uma precisão que parecia desafiar o calor. Cada gesto dele, o jeito como segurava a colher de pedreiro, a risada rápida com os colegas, puxava João para um lugar que ele evitava há anos. Algo vivo, sem nome, crescia entre os olhares trocados, como uma faísca que espera por vento. Rafael, aos 20 anos, carregava uma energia que João invejava em silêncio. Durante uma pausa, enquanto os outros pedreiros se abrigavam à sombra, Rafael se aproximou da porta de correr que separava o quintal da casa. Ele enxugou o suor do braço e, sem rodeios, falou do orgulho de construir algo que resistisse ao tempo. Contou a João que sonhava em ter uma pequena oficina, um lugar onde pudesse moldar blocos e ideias com as próprias mãos. João ouviu, sentindo o peso de sua própria vida, uma rotina de reuniões virtuais e prazos que o mantinham preso a uma tela, longe de qualquer coisa que parecesse real. A autenticidade de Rafael o desarmava, como se cada palavra do jovem abrisse uma porta que João trancara por medo. Num impulso que ele não parou para questionar, João sugeriu um jantar após o expediente, num restaurante de rua perto da Praça do Comércio. Rafael hesitou, mas aceitou com um aceno, os olhos brilhando com algo que não era só curiosidade. À noite, sob as luzes amareladas de um toldo, eles se sentaram a uma mesa de plástico, o som de Lisboa pulsando ao redor, conversas altas, o tilintar de copos, o ronco de um autocarro. Rafael falou pouco, mas cada frase parecia escolhida com cuidado. Contou sobre a mãe, que trabalhava turnos longos num hotel, e sobre o tio que lhe emprestara a carrinha para a formatura. João compartilhou fragmentos de si, os anos saltando entre empregos na casa dos 20, a sensação de acordar aos 30 com uma vida que parecia sólida, mas ecoava vazia. O ar entre eles ficou mais denso, como se cada palavra encurtasse a distância que o mundo exigia que mantivessem. Mas a noite trouxe um aviso. O telemóvel de Rafael vibrou, e ele franziu a testa ao ler a mensagem. Era de Antônio, o chefe da obra e companheiro da mãe de Rafael. A mensagem era curta e cortante, sem conversas com o cliente. As pessoas falam. Rafael mostrou o ecrã a João, o rosto tenso, como se segurasse algo que ameaçava escapar. Ele não precisou explicar, o tom de Antônio carregava o peso de uma regra não dita, uma linha que Rafael não podia cruzar sem consequências. João sentiu o estômago apertar. O jantar, que minutos antes parecia uma ponte, agora era um risco. As luzes do restaurante refletiam nos olhos de Rafael, e João percebeu que o jovem também sentia o perigo, mas não recuava. De volta ao trabalho no dia seguinte, o quintal parecia menor, o ar mais pesado. João evitava o quintal, mantendo-se na cozinha, onde o zumbido do ar-condicionado abafava os sons da obra. Mas Rafael estava lá, visível pela janela, movendo-se com a mesma precisão, embora seus ombros parecessem mais tensos. Durante uma pausa, ele se aproximou novamente, perguntando casualmente sobre o andamento da obra. João respondeu com frases curtas, tentando manter a distância que Antônio exigia, mas o olhar de Rafael o puxava de volta. Havia algo ali, uma pergunta não dita, um desafio silencioso, que fazia o coração de João bater fora de ritmo. O dia terminou com o ronco da carrinha da equipe partindo, mas a mensagem de Antônio ficou na mente de João como um eco. Ele sabia que as fofocas já começavam a circular, olhos de vizinhos nas janelas, comentários sussurrados em esquinas. Rafael, com sua juventude e sua recusa em se encaixar nas regras de Antônio, estava no centro de algo maior do que um jantar. E João, que passara anos dobrando seus sentimentos em caixas organizadas, sentia aquelas caixas se desfazerem, uma a uma. Ele queria proteger Rafael, mas também queria entender o que aquele jovem havia despertado nele. A tensão crescia, e João sabia que o próximo passo, qualquer que fosse, mudaria tudo.
O calor de Lisboa pesava como uma promessa de tempestade. No quintal, o som de ferramentas misturava-se ao zumbido de cigarras, mas a obra parecia diferente, como se o ar carregasse um aviso não dito. João, confinado à cozinha com o laptop, tentava se concentrar em e-mails, mas seus pensamentos voltavam a Rafael. Cada batida de martelo no quintal parecia ecoar o pulsar inquieto em seu peito. Ele sabia que o jantar da noite anterior, sob as luzes da Praça do Comércio, tinha cruzado uma linha invisível, e agora o mundo começava a notar. Rafael trabalhava com a mesma precisão de sempre, empilhando tijolos sob o sol inclemente, mas seus movimentos pareciam mais rígidos, como se ele carregasse um peso além do cimento. Durante uma pausa, Antônio, o chefe da obra, chamou-o para o canto do quintal. João, pela janela, viu a postura tensa de Antônio, o dedo apontado, a voz baixa, mas cortante. Antônio acusou Rafael de se aproximar demais do cliente, de ignorar as regras que mantinham a obra e a vida em ordem. Rafael ouviu em silêncio, os ombros firmes, mas João percebeu o leve tremor em suas mãos, como se ele lutasse para manter a calma. A tensão explodiu quando o telemóvel de Antônio vibrou. Ele abriu uma mensagem e seu rosto endureceu. Mostrou o ecrã a Rafael, que ficou imóvel. Era uma foto deles no restaurante, capturada por um vizinho anônimo, João e Rafael inclinados sobre a mesa, o brilho do toldo refletindo nos olhos, a proximidade dos corpos sugerindo algo que o bairro já começava a sussurrar. Antônio não gritou, mas suas palavras, ditas em tom baixo, tinham o peso de uma ameaça. Ele lembrou a Rafael que era mais do que seu chefe, como companheiro da mãe de Rafael, controlava o teto sob o qual ele dormia. Se Rafael não mantivesse a linha, perderia mais do que o emprego. João, ainda na cozinha, sentiu o estômago revirar. Ele queria intervir, mas sabia que qualquer movimento só pioraria as coisas. Rafael voltou ao trabalho, mas seus olhos não cruzaram os de João. Havia uma distância nova, forçada, como se ele estivesse aprendendo a carregar o medo de perder tudo, a casa, a mãe, o futuro que sonhava construir. Durante o resto da manhã, a equipe trabalhou em silêncio, o ritmo da obra abafado por uma tensão que até os outros pedreiros sentiam. João tentou se ocupar, mas cada clique no teclado parecia inútil contra o peso do que ele sabia que estava por vir. Ao meio-dia, Antônio chamou Rafael novamente, agora perto da carrinha. João não ouviu as palavras, mas viu a rigidez no rosto de Rafael, a forma como ele apertava o punho da ferramenta. Antônio falou que o bairro já comentava, que a foto circulava em grupos de mensagens, e que ele não toleraria rumores que manchassem a obra ou a família. Rafael respondeu em voz baixa, defendendo-se, dizendo que não cruzara nenhuma linha, mas Antônio cortou-o, exigindo que ele escolhesse, ou seguia as regras, ou saía. A ameaça de expulsão da casa pairava, clara como o sol que queimava o quintal. Rafael voltou aos tijolos, mas algo nele havia mudado. Ele trabalhava com uma intensidade quase desesperada, como se cada tijolo colocado fosse uma tentativa de segurar o chão sob seus pés. João, incapaz de ignorar a cena, saiu para o quintal sob o pretexto de verificar o progresso. Passou por Rafael, mantendo a distância, mas seus olhos se encontraram por um instante. Havia ali uma mistura de raiva e vulnerabilidade, como se Rafael estivesse dividido entre a lealdade à mãe, que dependia de Antônio, e o desejo de ser quem realmente era. João quis dizer algo, mas a presença de Antônio, observando da carrinha, o fez engolir as palavras. Quando a tarde caiu, o céu de Lisboa escureceu com nuvens que prometiam chuva. Rafael terminou a última fileira de tijolos e limpou as mãos, o gesto lento, como se ele estivesse adiando o momento de enfrentar o que vinha depois. Antônio, antes de partir, deixou um aviso final: Rafael precisava decidir até o fim do dia. A carrinha arrancou, deixando poeira e silêncio. João ficou no quintal, o coração apertado, sabendo que Rafael enfrentava um conflito maior do que a obra, um conflito entre o que sentia e o que o mundo esperava dele. E João, que passará anos evitando esse mesmo confronto.
Sentia o próprio medo refletido nos olhos do jovem, como um espelho que ele não podia mais ignorar. O crepúsculo tingia Lisboa com tons de cinza, e o calor do dia cedia a uma brisa inquieta. João caminhava até um pequeno parque no fim da rua, um triângulo de relva queimada pelo sol, cercado por 3 árvores que balançavam com o vento. Sentou-se num banco, o metal quente sob as mãos, enquanto esperava Rafael. O jovem havia enviado uma mensagem curta, pedindo para se encontrarem ali, longe dos olhos do bairro. João sentia o peito apertado, sabendo que cada passo naquela direção era um risco que ele não podia mais evitar. Rafael chegou minutos depois, a mochila pendurada num ombro, os passos firmes, mas com uma hesitação que traía o peso de sua escolha. Sentou-se no banco, deixando um espaço entre eles, como se o ar fosse uma barreira necessária. Ele olhou para o chão, as mãos apertando a alça da mochila, e confessou que não sabia onde se encaixava no mundo. Com João, porém, algo parecia claro, como se o caos em sua cabeça encontrasse uma pausa. A voz dele, baixa e firme, carregava uma vulnerabilidade que fez João engolir em seco. Ele quis responder, mas segurou as palavras, sabendo que qualquer promessa agora poderia complicar ainda mais a vida de Rafael. João garantiu que manteriam as coisas profissionais até o fim da obra, um limite que ele impôs mais para proteger Rafael do que a si mesmo. Mas a conexão entre eles era como uma corrente subterrânea, impossível de ignorar. Rafael assentiu, mas seus olhos diziam que ele também sentia o puxão, o desejo de cruzar a linha que o mundo traçara para ele. A conversa foi interrompida pelo som de um carro passando devagar, os faróis cortando a penumbra. João percebeu que o bairro não dormia, alguém sempre observava, e as fofocas já corriam mais rápido do que eles podiam controlar. A decisão de Rafael veio como um trovão. Ele anunciou que deixaria a casa de Antônio, onde vivia com a mãe. Não podia mais suportar as regras que o sufocavam, nem o olhar de Antônio, que misturava autoridade e julgamento. João ofereceu apoio, mas Rafael pediu apenas que ele estivesse presente quando fosse buscar suas coisas, sem discursos ou argumentos, apenas uma presença para ancorar sua coragem. João concordou, sentindo o peso daquele pedido como se fosse ele a carregar a mochila. Chegaram à casa de Antônio ao entardecer, uma construção térrea com um limoeiro no quintal. Antônio estava na varanda, os braços cruzados, o rosto uma máscara de irritação. Ele bloqueou a entrada, exigindo saber por que Rafael estava com João. A tensão subiu quando um vizinho, a poucos metros, observava com o telemóvel na mão, pronto para registrar qualquer passo em falso. Antônio acusou Rafael de trazer vergonha à família, de alimentar rumores que já circulavam no bairro. Rafael não recuou, dizendo que só queria pegar suas coisas e seguir em frente. A voz dele tremia, mas os olhos permaneciam firmes, como se ele estivesse desenhando uma linha que não cruzaria de volta. O confronto foi interrompido por uma sirene distante. Um carro da polícia estacionou na rua, chamado por um vizinho que temia uma briga. O agente, jovem e de postura calma, desceu e pediu que todos mantivessem as mãos visíveis. Ele olhou para Rafael, confirmou sua identidade e perguntou o que estava acontecendo. Rafael explicou, com uma clareza que surpreendeu João, que era maior de idade e apenas queria retirar seus pertences. O agente ouviu, olhou para Antônio, depois para João, e afirmou que Rafael tinha o direito de escolher seu caminho. Não havia crime ali, apenas uma mudança. Ele ficou até Rafael entrar na casa, garantindo que a situação não escalasse. Dentro, Rafael moveu-se rápido, juntando roupas e papéis numa mochila. João permaneceu na calçada, como prometera, sentindo os olhares de Antônio e do vizinho como agulhas. Quando Rafael saiu, a mochila parecia mais pesada do que antes, não pelo peso das coisas, mas pelo que ele deixava para trás, a mãe, a casa, a ilusão de estabilidade. Antônio ficou na varanda, em silêncio, os punhos cerrados, mas sem tentar impedir. O agente entregou um cartão com o número de caso e partiu, deixando a rua mergulhada num silêncio que parecia gritar. Rafael caminhou ao lado de João,
sem falar, a mochila batendo contra o ombro a cada passo. O peso no peito de João crescia, ele queria consertar tudo, encontrar uma solução que devolvesse a Rafael o que ele estava perdendo. Mas sabia que aquele momento não era sobre ele. Era sobre Rafael, que escolhera ser honesto consigo mesmo que isso custasse tudo que ele conhecia. A noite caiu sobre Lisboa, e João sentiu que, pela primeira vez em anos, ele também estava começando a escolher algo verdadeiro. A noite em Lisboa trazia um alívio tímido, com o calor do dia cedendo às luzes que piscavam ao longo do rio Tejo. João caminhava até o mesmo restaurante de rua na Praça do Comércio, onde tudo começara. O toldo balançava na brisa, e o som de pratos tilintando misturava-se às vozes de uma cidade que nunca silenciava. Ele segurava um copo de sumo, os dedos úmidos de condensação, enquanto esperava Rafael. O peso do que acontecerá, a saída de Rafael da casa de Antônio, o confronto sob os olhares do bairro, ainda pressionava seu peito, mas havia algo novo ali, uma centelha de possibilidade que ele não ousava nomear. Rafael chegou minutos depois, os passos firmes, mas com uma leveza que não existia antes. Carregava uma mochila mais leve, como se tivesse deixado algo para trás além de roupas e memórias. Sentou-se ao lado de João, ombro a ombro, o espaço entre eles menor do que no parque, mas ainda respeitoso, como uma linha que ambos escolhiam manter. Ele agradeceu a João por tê-lo conectado a Miguel, um barman amigo de João, que oferecerá um sofá em seu apartamento sem cobrar nada. Miguel, com seu jeito acolhedor, abraçara Rafael como se entendesse o que era precisar de um porto seguro. Aquele gesto simples, de abrir a porta sem perguntas, deu a Rafael o espaço para respirar pela primeira vez em dias. João, fiel à promessa de ir devagar, contatara um conhecido num estaleiro de construção, garantindo a Rafael uma oportunidade de teste numa nova obra. Não era uma solução definitiva, mas um começo, um tijolo colocado com cuidado, como Rafael gostava de fazer. Ele aceitara o contato com um aceno, sem promessas exageradas, mas com uma determinação que João reconhecia. Durante o jantar, Rafael falou dos seus planos com uma clareza que surpreendeu. Queria reconstruir a vida, talvez alugar um quarto em Belém com um primo, encontrar uma obra onde pudesse provar seu valor. Ele mencionou a mãe, que, após uma conversa tensa no intervalo do trabalho, chorara, mas depois se tornará prática, prometendo ajudá-lo com o que pudesse. João ouviu, sentindo o próprio coração se abrir, como se as palavras de Rafael fossem um convite para ele também ser mais honesto consigo mesmo. O céu acima da praça escureceu, e as luzes do restaurante pintavam reflexos no rosto de Rafael. Ele confessou que o trabalho com tijolos sempre o acalmara, que cada fileira alinhada silenciava o ruído em sua mente. João compartilhou algo que raramente admitia: aos 29 anos, acordara numa manhã e percebera que a vida que construíra, cheia de prazos e promoções, parecia sólida, mas era oca no centro. Aquele vazio o perseguira até o momento em que Rafael entrará em sua sala e dissera: "Você parece verdadeiro." Essas palavras, tão simples, haviam rachado algo que João mantivera selado por anos. A obra no quintal de João terminou na manhã seguinte, com um muro brilhando sob a última camada de selante. Antônio supervisionou o trabalho em silêncio, os olhos evitando João, como se a presença dele fosse um lembrete de algo que preferia esquecer. Rafael trabalhou com foco, cada movimento uma prova de que não deixaria o conflito definir quem era. Quando a carrinha da equipe partiu, ele se aproximou de João por um instante, apenas para dizer que estaria na nova obra no sábado, com a cabeça limpa e botas prontas. João sorriu, sabendo que aquele era o jeito de Rafael de prometer a si mesmo que seguiria em frente. Naquela noite, sob o mesmo toldo, João e Rafael comeram em silêncio por um tempo, o som da cidade preenchendo os espaços que as palavras ainda não alcançavam. Rafael mencionou que pagaria a Antônio o que devia, mesmo que ele não pedisse, porque precisava fechar aquela porta com as próprias mãos. João contou que ligara para outro contato, um capataz disposto a dar a Rafael uma chance maior, desde que ele continuasse a mostrar a mesma dedicação. Não era caridade, João deixou claro,
mas uma ponte para alguém que merecia caminhar. Sentados ali, ombro a ombro, eles não precisavam nomear o que sentiam. Não era sobre correr para algo maior do que podiam carregar, mas sobre escolher manter a linha reta, uma linha de respeito, coragem e verdade. Rafael pegou o copo de João, provou o sumo e devolveu com um meio sorriso, um gesto pequeno que dizia mais do que qualquer discurso. João sentiu o calor do ombro dele contra o seu, e pela primeira vez em anos, não quis se afastar. O futuro era incerto, para Rafael, com seu novo começo, e para João, que aprendia a viver sem esconder quem era. Mas naquela noite, sob as luzes de Lisboa, eles escolheram acreditar que a coragem de serem verdadeiros valia o risco.